Assinatura eletrônica de documentos para facilitar o financiamento de imóveis ou o uso de automação robótica de processos para análise de crédito. Esses são alguns dos projetos de digitalização da incorporadora RNI. Bianconi, obrigado por estar aqui no Liderança Digital com a gente. Dá para a gente ter uma ideia do quanto a empresa já economizou em tempo e em dinheiro com a digitalização de documentos? Bem objetivo em cima da sua pergunta. Na realidade, toda essa movimentação da companhia para os canais tecnológicos e para a robotização de processos, que hoje nós robotizamos praticamente 100% dos processos repetitivos, nós já conseguimos mensurar de redução de budget na companhia da ordem de 12% a 18%. Na realidade, o meu investimento em tecnologia, ele me traz um ROI que proporciona a redução do budget de despesas totais da companhia em torno de 12% a 18%. Ou seja, eu acabo gastando menos para vender, sendo mais eficiente, mais assertivo em vendas e no controle de produção. Então, além da redução de custos, eu tenho um aumento da minha eficiência, um aumento da minha produção, um aumento da minha receita. As tecnologias de assinatura digital, de RPA, elas já estavam aí, mas foi a pandemia que acelerou mesmo a adoção desses recursos? Especificamente no momento da pandemia, em que se instalou a pandemia no Brasil, a gente vinha preparando a companhia para dar um passo no que tange a implementação de um e-commerce. Nós tínhamos uma plataforma montada e nós estávamos começando 2 projetos, 2 cases, nós íamos testar. Com o advento da pandemia, nós olhamos para o ambiente tecnológico que nós já tínhamos preparado e tomamos a decisão de dar go live em 2 e imediatamente após, em menos de 30 dias, levar toda a plataforma da companhia, todos os estoques, toda a operação, para dentro da plataforma do e-commerce. E foi uma decisão muito acertada, porque naquele momento foi o passo que a gente daria a ele, obviamente, mas em 5 anos. Né? Nós íamos começar teste, aferições, plano assistido e tudo mais, para depois expandir. Expandimos, o lockdown aconteceu em 17 de março de 2020, né, o processo todo. Em abril, nós já estávamos rodando 2 projetos. Em junho, eu já estava lançando empreendimentos dentro da plataforma 100% eletrônica, no e-commerce. E aí tudo foi a reboque, né, como a gente diz. A gente foi migrando a companhia, por quê? Porque nós somos obrigados a caminhar para um afastamento, caminhar para uma eficiência, e mais que isso, aí começando a intensificar o quê? O low paper, né? O grande low paper, cada dia menos papel. Mas a gente caminhou para o no paper. A gente tirou papéis do nosso processo, desde a assinatura de uma pré-venda, a contratação, a identificação da unidade, uma série de coisas, contratos de todos os tipos. Hoje, quantos contratos vocês conseguem fechar online em relação ao tradicional, digamos assim? Olha, fechar online, assinar o contrato, dar o sign-off virtualmente, eu consigo, de uma média de 400 a 500 contratos mês, eu consigo assinar em torno de 10% a 15%. Assinar. Óbvio, esses são os assinados virtualmente. Eu tenho depois todos os que entraram através do canal e-commerce, através do meu funil de conversão, que são assinados presencialmente também. Então, isso, há 2 anos atrás, era em torno de menos de 1%. Né? Então, eu estou falando aí de praticamente 10% já sendo assinado eletronicamente. E depois o cliente vai até o meu stand para conhecê-lo fisicamente. Bianconi, quais tecnologias vocês usam para atrair esse consumidor que teve um interesse gerado online? Né? Hoje a gente sabe que o consumidor vem de vários canais. E aí, para manter esse interesse e conduzir o consumidor a conhecer o seu imóvel, mesmo que virtualmente. Na realidade, nós temos um Market Cloud, né? O nosso Market Cloud, ele se utiliza de todos os canais digitais, né? Seja ele Facebook, Instagram, Zap. Para onde caminha a digitalização da empresa, Bianconi? Hoje, nós temos, em 100% das atividades de back-office, nós temos robotização em processos. Então, a cada possibilidade eu robotizo mais um processo, dentro daquilo que é possível. Na parte de obras também, nós temos os estoques, gerenciamento de estoque, recepção de mercadoria 100% robotizado. Então, eu não digito mais requisições, tudo é feito leitorótico, e a partir daí
eu tenho o desenvolvimento dos procedimentos fiscais e de controles sem a intervenção humana, tá? Também na parte de gestão de projetos, a gente já caminhou muito forte, tá? Nós temos o BIM, tá? Que é na parte de compatibilização de projetos, compatibilização de complementares e por aí vai, com um adendo, tá? A nossa companhia executa muitos projetos horizontais, então no horizontal é um pouco menos demandado, nos verticais é um pouco mais fortemente o BIM. Mas então a gente tem, em toda a nossa vertical de negócios, vertical de produção e obviamente, na parte de back-office, a gente tem robotização rodando ou sistema integrado, já com tudo implantado e rodando com pouca intervenção humana. Vocês também têm parcerias, por exemplo, com fintechs, porque a gente sabe que o financiamento é um ponto crítico na aquisição de um imóvel, especialmente agora que a gente tem altas taxas de juros e a tecnologia pode ser uma aliada na análise de crédito. Vocês têm parcerias ou pretendem fazer parcerias com startups nesse sentido? A gente já tem, desde 7 anos atrás, a gente sempre cultuou e sempre trabalhou bastante as parcerias com startups de credit score, principalmente. Credit score para nós é vida, né? Eu tenho que olhar um cliente e verificar a capacidade dele em D0, até para eu evoluir de forma produtiva como negócio e ele também evoluir como investimento. Então, isso para nós é fundamental. A gente vive, nós temos uma interna, a gente chama de mesa de crédito, tá? Nós temos uma interna, mas a gente consome também alguns parceiros. A gente tem, além de ferramentas, nós temos startups mesmo nos ajudando a evoluir nesse quesito. Porque se existe uma coisa que muda todo dia, é isso, tá? O credit score, ele é influenciado por questões macro e microeconômicas, né? Então, aumentou o juro, muda a capacidade. Diminuiu o juro, muda a capacidade. Aumentou ou diminuiu a inflação, muda a capacidade. Tudo muda com todos os fatores macroeconômicos. Se você não tiver tecnologicamente espetado, a gente chama de, né, o slot tem que estar o tempo todo ligado, você acaba desconectando. E você acaba, vamos dizer assim, maquiando uma análise de crédito que vai te levar a uma decisão errada, tanto sob a ótica de cliente como sob a ótica de empreendimento, tá? Então, isso para nós é fundamental.